aqui estamos nós na primeira videoaula de uma sequência, né, de videoaulas que vamos tratar sobre trigonometria. Né? Então aqui nessa primeira videoaula vamos tratar, e já adiantando para vocês, trigonometria. Né? O trigono significa triângulo e metria significa medidas, ou seja, vamos brincar com as medidas dos triângulos. Beleza, pessoal? Só que a nossa primeira videoaula vai se prender ao triângulo retângulo. Então vamos estudar a trigonometria no triângulo retângulo. Né? Posteriormente iremos tratar a trigonometria em triângulos quaisquer. Tá ok, pessoal? Só que a partir de agora vamos nos prender apenas ao triângulo retângulo. E eu trouxe aqui o triângulo retângulo só para lembrarmos de alguns elementos desse triângulo. O triângulo retângulo, pessoal, nada mais é que um triângulo onde temos um ângulo reto. Então, um triângulo que tem um ângulo reto é chamado de triângulo retângulo. Aquele, e eu até coloquei uma setinha aqui, o lado oposto ao ângulo reto, ou seja, o lado oposto ao ângulo de 90 graus, chamamos de hipotenusa. E aqueles dois lados que formam esse ângulo reto, tá ok? Então, esses dois lados estão formando esse ângulo de 90 graus. Chamamos, né, esses lados, que são os lados adjacentes, chamamos de catetos. Tá ok? Então, aqui estaria o primeiro cateto e aqui o segundo cateto. Beleza. Outra coisa que eu gostaria de chamar a atenção é o seguinte. Se a gente tem aqui, por exemplo, né, só para relembrar, se temos aqui um triângulo, vamos colocar medidas nesses ângulos aqui. Por exemplo, aqui temos um ângulo de... vamos colocar aqui um ângulo de 80 graus. Né? Sabemos que a soma interna dos ângulos de um triângulo é igual a 180. Imagine que aqui tivéssemos, vamos colocar aqui 30 graus. Né? Então já temos aqui 110, né? Então aqui seria 70 graus para dar 180. Ok? Então, eu já adianto para vocês que o lado oposto ao maior ângulo, quem é o maior ângulo aqui? 80 graus. Então, o lado que está oposto a esse ângulo seria o lado maior. Tá ok, pessoal? Então, esse lado aqui é o lado maior desse triângulo. Tá ok? Seguindo essa mesma ideia, então quer dizer que o lado que está oposto ao ângulo de 70 graus seria o segundo maior lado desse triângulo, né? E então, né, poderemos dizer que o lado que está oposto ao ângulo de 30 graus, que seria esse lado aqui, seria o lado menor desse triângulo. Isso aqui é apenas para para a título de conhecimento, tá ok? Então eu achei interessante trazer isso aqui, que a gente pode utilizar dependendo de problemas envolvendo trigonometria. Show de bola! E o que estuda a trigonometria, pessoal? Como eu falei, estuda, né, ou brinca com as medidas em um triângulo. E é exatamente isso, pessoal. Brincar com as medidas de um triângulo, ou seja, vamos ver algumas relações. Então imagine um triângulo retângulo, ok? Imagine um triângulo retângulo e imagine que esse ângulo aqui fosse de 30 graus. Então é um triângulo retângulo, então sabemos que tem um ângulo reto. Esse ângulo é de 30 graus. E você tenha pego uma régua e tenha tirado essa medida aqui. Então você tirou essa medida aqui, né? Você pegou uma régua e achou como medida 5 centímetros. Exatamente isso. Você pegou uma régua e mediu aqui, deu 5 centímetros. Como eu já estudei um pouco a trigonometria, eu posso afirmar para você, e você vai saber o porquê, que esse lado aqui, então esse lado aqui, ó, que chamamos de hipotenusa, tem 10 centímetros, sem precisar fazer cálculo algum, tá ok? Por que isso? Porque existe uma relação ou uma razão para isso. E a relação é o seguinte, que se um ângulo é de 30 graus, ora, se um ângulo é de 30 graus, eu estou me prendendo apenas ao ângulo de 30 graus, ok, pessoal? Então, se um ângulo é de 30 graus, se você pegar o cateto oposto a esse ângulo, que seria esse aqui, certo? O cateto oposto a esse ângulo é o cateto que tem 5 centímetros. Se você pegar o cateto oposto e dividir pela hipotenusa, essa divisão, então se você pegar, né, um ângulo de 30 graus e dividir o cateto oposto pela hipotenusa, levando em consideração o ângulo de 30 graus, tá ok?
Então, levando em consideração esse ângulo, se você pegar o cateto oposto e dividir pela hipotenusa, isso aqui vai dar 0,5. Ou seja, veja que é verdade. Se você pegar 5 dividido por 10, isso aqui vai ser igual a 0,5, certo? Se você dividir 5 por 10, vai ser 0,5. Ou podemos dizer também que 0,5 em forma de fração é igual a 1 meio, né? Poderíamos dividir isso aqui por 5 e dividir por 5, simplificando, seria igual a 1 meio. Essa relação aqui, pessoal, essa razão aqui é uma razão especial, que chamamos de seno, tá ok? Ou seja, seno de 30 graus, a divisão, ou seja, a razão entre dois lados, quando o ângulo é de 30 graus, é igual a 0,5, tá ok? E isso é muito interessante, vocês vão ver o porquê. Então, vocês concordam comigo que se temos um ângulo de 30 graus, e temos uma medida do cateto oposto, a hipotenusa sempre vai ser o dobro do tamanho desse cateto. Então, por exemplo, imagine que você estivesse olhando aqui para o Sol. Tá ok? Então é uma analogia, por exemplo. Né? Vamos fazer aqui uma ideia para entendermos esse assunto. E você estivesse olhando para o Sol e você quisesse saber a sua distância ao Sol. E você, então, você pega um ponto fixo, onde você sabe, né, que a distância de você, esse ponto fixo, aliás, melhor, você sabe a distância desse ponto fixo ao Sol, seria a distância da Terra ao Sol. Imagine que essa distância fosse de, para simplificar o nosso cálculo, né, vamos imaginar uma distância de 10.000 quilômetros, tá ok? Então isso aqui é supondo, né, 10.000 quilômetros a distância de um ponto ao Sol. E você quer saber a sua distância com relação ao Sol. Ora, se você formar um ângulo de 30 graus, iria facilitar muito a sua vida. Por quê? Porque a sua distância ao Sol seria exatamente o dobro dessa distância aqui, que é o cateto, né? Temos um triângulo retângulo, que é o cateto que está oposto ao ângulo, né, onde você está. Então, o ângulo é 30 graus, cateto oposto 10.000, aqui seria com certeza de 20.000 quilômetros. Tá ok? Olha só porque é interessante estudarmos trigonometria, porque se tivermos um ângulo, vamos saber tirar medidas, né? Às vezes sem cálculo, dependendo do ângulo. Tá ok, pessoal? Então, você deve concordar comigo, se dividir isso aqui por 20.000, vai ser também de 0,5, tá ok? Só que, e se quiséssemos, por exemplo, fazer uma relação com outros lados do triângulo? Pense que a gente está brincando com as medidas do triângulo, né? Então, imagine agora esse mesmo triângulo, tá ok? Temos esse mesmo triângulo retângulo. E o seguinte agora, imagine que tivéssemos aqui agora um ângulo de... Continuamos com 30 graus, ok? Um ângulo de 30 graus. Você tirou essa medida aqui, você tirou essa medida, que é de 5 centímetros, e agora você quer saber essa medida aqui, o tamanho dessa medida. Ora, agora a gente vai estar trabalhando com o cateto oposto, que a gente já sabe, e com o cateto adjacente, certo? Então temos o cateto oposto e queremos saber a medida do cateto adjacente. Ora, se o ângulo é de 30 graus, estamos trabalhando com um ângulo de 30 graus, essa divisão aqui, pessoal, vai ser de 0,58 aproximadamente. Então seria um pouco mais que a metade, tá ok? Então, por exemplo, você quer saber essa medida aqui, né? Então o que você faz? Se é um ângulo de 30, então você pegaria o cateto oposto, que é 5, dividiria pelo cateto adjacente, que você não sabe, isso aqui vai ser 0,58, ou seja, o cateto adjacente é igual a 5 dividido por 0,58, né? Então, como é que vai dar, qual o valor dessa conta? Para isso, poderíamos até utilizar a nossa calculadora para facilitar a nossa vida, né? Então, vamos pegar aqui 5 e dividir por 0,58. Isso aqui vai ser igual a 8,62 aproximadamente. Então, o tamanho disso aqui nada mais é que 8,62. Então, perceba que podemos, pessoal, através de uma tabela, né? Até a própria calculadora, ela fornece essas informações. Por exemplo, o de 30 graus aqui, ó, 30 graus, o seno, que é que a gente trabalhou, vai ser igual a 0,5, que a gente achou aqui. Tá ok? Essas relações, ou seja, o que é que a gente acabou de fazer aqui agora, trabalhar com o cateto oposto e o cateto adjacente, isso aqui chamamos de tangente.
Exatamente isso. A tangente de 30 graus é igual a 0,58. Isso quer dizer o quê? Se você dividir o cateto oposto pelo adjacente, vai dar 0,58 aproximadamente. Então, ó, vamos pegar a calculadora aqui. Eu coloquei aproximadamente porque vai dar um número maior. Então, se você pegar aqui 30 graus e achar sua tangente, a tangente de 30 graus vai dar 0,7, vai dar um número muito grande, né? E eu acabei aproximando aqui, daria 0,58 aproximadamente, tá ok? E então você poderia também fazer uma outra relação. Se você pegasse esse ângulo de 30 graus e quisesse relacionar esse cateto adjacente a esse ângulo, né? Ou seja, você tivesse essa medida aqui, ok? E você quer saber a medida da hipotenusa, né? Você já sabe que a hipotenusa vai ser igual a 10 centímetros. Mas você não tem essa medida, você apenas tem essa medida aqui. Ou seja, você quer fazer uma relação entre o cateto adjacente ao ângulo de 30 graus, né? Você quer fazer uma relação com o cateto adjacente e a hipotenusa. Então, você quer saber a medida da hipotenusa com relação ao cateto adjacente. Então, você sabe que o cateto adjacente ele mede, né, 8,62. E a hipotenusa a gente não sabe. Só que se um ângulo é de 30 graus, eu já adianto para vocês, a divisão do cateto adjacente pela hipotenusa dá aproximadamente 0,87. Tá ok? Isso aqui já é uma outra razão especial. E essa razão, pessoal, chamamos de cosseno. Ou seja, cosseno de 30 graus, né, vai ser igual a 0,87. E com isso a gente consegue descobrir qual a medida da hipotenusa. Né? A hipotenusa nada mais é que 8,62. Vamos pegar aqui o calculador para facilitar a nossa vida. Então aqui temos 8,62 dividido por 0,87. Isso aqui vai nos dar 9,9, né? Então perceba que temos aqui a hipotenusa seria de 9,9 e a gente acabou achando um valor aproximado, porque na realidade a hipotenusa é igual a 10 centímetros, como vimos anteriormente. Só que como a gente acabou aproximando valores, né, para o cosseno de 30, porque perceba que cosseno de 30, olha só, cosseno de 30, né, cosseno de 30 é um número, né, que a gente aproximou, colocamos aqui 0,87. E vocês em problemas vão ver muito isso, né, aproximações, tá ok? Então, pessoal, essa aqui é a ideia principal, tá ok? Então, vamos ter essas principais relações, seno, cosseno e tangente, tá ok? Onde vamos trabalhar com ângulos. Claro que a gente trabalhou aqui apenas com ângulo de 30 graus e vimos que as relações elas permanecem fixas, independente do tamanho do triângulo, tá ok? A divisão sempre vai ser a mesma se mantermos o ângulo o mesmo, tá ok? E claro que a gente vai estudar com outros ângulos, e na próxima videoaula vamos ver o ângulo de 30, 45 e 60 graus, que são os ângulos mais trabalhados dentro da trigonometria com triângulos, tá ok? Eu espero então vocês na próxima aula. Valeu!